cursistas! Aqui é a professora Camila. Sejam todos bem-vindos à primeira videoaula da nossa disciplina de Informática na Educação. Nessa videoaula, que corresponde à nossa primeira unidade, vamos tratar especialmente sobre o uso do computador na escola. E quais tópicos serão explorados? Inicialmente, vou destacar conceitos e aspectos históricos relacionados à informática na educação e sobre o computador. Logo em seguida, pontuo algumas visões educacionais predominantes sobre o uso do computador na escola. E, por último, revelo as duas principais abordagens pedagógicas relacionadas à utilização do computador no ambiente escolar. Isso para chegarmos ao objetivo principal dessa videoaula, que é entender o porquê usar o computador na escola. Sobre o conceito de computador, é preciso dizer que a sua definição se modifica, pois até as primeiras décadas do século XX, essa palavra era usada somente para indicar uma pessoa que fazia cálculos, um profissional envolvido no uso dos algoritmos. Temos, dessa forma, um grande vínculo do computador com a matemática, em que o computar exigia muitas horas de trabalho, de concentração e o auxílio de instrumentos como o ábaco ou a máquina de somar. Mas o computador ganha um novo sentido, sendo agora compreendido como uma máquina que processa informações, composta por duas partes principais: a parte física, hardware, formada por um conjunto de componentes eletrônicos e mecânicos, e o software, ou programa, que representa a parte lógica do computador. Dessa forma, a gente chega a uma compreensão melhor do que significa a informática na educação, sendo ela, nessa perspectiva, compreendida com uma inserção do computador no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares. Isso em todos os níveis e modalidades de ensino. Agora, sobre os aspectos históricos, como sabemos, a busca de mecanismos e instrumentos que pudessem facilitar a vida do homem tem sido uma necessidade desde o início dos tempos. Então, desde os instrumentos mais rudimentares, usados para a obtenção de alimentos, até os mais modernos computadores, vivemos uma longa história de evolução das tecnologias, escrita pela humanidade. Todo esse processo histórico traduz a necessidade do homem de dominar os mecanismos da natureza e os modos de vida. Sobre a história do computador, o final dos anos de 1980 e o início dos anos de 1990 marcaram a chegada dos computadores pessoais no mercado de trabalho e para o lazer. Mas desde a década de 1970 já se iniciava a sua popularização, sendo usados principalmente por empresas, governo e universidades. Nos anos de 1990, o computador ganha uma maior versatilidade, se tornando um item doméstico comum, o que foi alavancado com o crescimento da internet. Para se aprofundar sobre essa evolução histórica do computador, sugiro a leitura do texto indicado, que pode ser localizado na plataforma. Interessante notar que o uso do computador na escola vai envolver certas visões educacionais predominantes e duas abordagens pedagógicas principais. Diante dessas visões e abordagens, eu quero que vocês reflitam sobre o fato de que a utilização do computador na escola não significa necessariamente o repensar da educação, apesar da sua inserção no ambiente escolar ter buscado ao longo dos tempos este fim. Na realidade, o uso do computador pode sim estar atrelado a uma visão tradicional de educação. É o que nós vamos compreender um pouco mais à frente, discutindo as abordagens pedagógicas que envolvem o seu uso na escola. Discutindo a respeito das visões educacionais que permeiam o uso do computador na escola, vale mencionar alguns argumentos presentes nas visões céticas, que pontuam algumas dificuldades de inserção do computador na escola, e as visões otimistas,
que pecam por razões pouco fundamentadas e não tão convincentes sobre o uso do computador na escola. E quais são os argumentos da visão cética? Aqui, cursistas, eu trago para vocês alguns desses argumentos. A pobreza do nosso sistema educacional, a desumanização da educação e a dificuldade de adaptação dos professores e dos pais. Vamos então tentar entender mais a fundo cada um desses argumentos. A respeito da primeira argumentação, a pobreza do nosso sistema educacional, os céticos destacam que a escola não tem recebido a atenção que merece e nem os recursos financeiros suficientes. Então, a pergunta que fica é: como inserir o computador na escola desta forma? De fato, a escola precisa receber recursos financeiros suficientes para a execução e manutenção dos seus serviços, mas sobre o uso do computador, é preciso também refletir sobre o seguinte: será que a melhoria do aspecto físico será suficiente para o uso do computador na escola? Vamos tentar responder essa pergunta no decorrer dessa videoaula. Um outro argumento bastante utilizado nas visões céticas se sustenta na ideia de que o computador provocaria uma desumanização na educação. Esse argumento tem diversas vertentes. Uma delas é que o uso do computador na escola pode levar a uma substituição do professor, o que possivelmente eliminaria o contato do aluno com um lado mais humano na educação. Temos ainda, na visão cética, o argumento que menciona a dificuldade do professor e dos próprios pais dos alunos de se adaptarem a uma abordagem educacional que eles mesmos não vivenciaram, o que nos leva a pensar que esse é certamente o maior desafio para a introdução do computador nas escolas. Mas por quê? Porque essa resistência tem grandes chances de dificultar o seu uso no campo da educação. Nesse ponto, vale a pena reforçar o seguinte: a introdução do computador na educação implica numa mudança de postura dos atores escolares, especialmente dos professores, o que nos leva a pensar sobre a formação docente. Na unidade 2, vamos discutir melhor essa temática da formação e como o papel dos professores se modifica com o uso das ferramentas da informática. Ainda sobre as visões céticas exploradas, cabe dizer que o uso do computador na escola precisa ser acompanhado por uma mudança pedagógica. Isso significa dizer que a escola deve dispor de todos os recursos existentes na sociedade. Caso contrário, ela continuará obsoleta. É dessa forma que os alunos do século XXI não podem ainda frequentar uma escola do século XVIII, tanto a nível de instalações físicas como de abordagem pedagógica. Agora, sobre as visões otimistas, eu destaco 3 principais argumentos que vêm colaborar com essa visão. O primeiro desses argumentos é de que o uso do computador na escola seja, na verdade, um modismo. A segunda visão otimista se baseia na introdução do computador como disciplina curricular. E, por último, temos o argumento de que o computador necessariamente motiva e desperta a curiosidade dos alunos. E o que é preciso destacar a respeito do seu uso na escola ser um modismo? Na realidade, cursistas, esse argumento se sustenta no fato de que devemos usar o computador na escola, pois a experiência positiva do seu uso em alguns países ou em algumas regiões pode ser repetida em outras realidades, o que nos leva a questionar o seguinte: será que na minha escola o uso do computador vai ser tão positivo como foi em outras realidades? Respondendo a essa questão, certamente as experiências existentes nesse campo devem ser vistas como um ponto positivo, mas é preciso olhá-las sempre com um senso crítico, pois elas não devem ser meramente copiadas. A respeito da introdução do computador como disciplina, é preciso esclarecer que o aluno, mesmo antes de chegar à escola, já adquire algumas noções de computação, sabe o que é um computador, como ele funciona, para que serve.
O computador na escola não significa aprender sobre computadores, mas sim através de computadores. Nesse sentido, a escola deve nos preparar para lidarmos com essas tecnologias, já tão presentes na vida dos alunos. Assim, o professor terá a chance de utilizar o computador nas mais diferentes áreas do conhecimento. Sobre o argumento de que o computador motiva e desperta a curiosidade dos alunos, preciso chamar a atenção de vocês, cursistas, para o fato de que este argumento revela um descompasso pedagógico bem presente nas escolas atualmente. Mas que descompasso? Na realidade, a escola deveria motivar e despertar a curiosidade dos alunos não pelo fato de possuir um artefato como o computador, mas pelo que acontece nela em termos de aprendizado e desenvolvimento intelectual, afetivo, cultural e social. Nesse caso, não podemos esquecer que o computador entra na escola como um instrumento didático, em que o professor precisa modificar sua postura pedagógica para o seu uso. Agora, caminhando em direção às abordagens pedagógicas que discutem o uso do computador na escola, temos as abordagens instrucionistas e as abordagens construcionistas, que vão trazer ideias e concepções distintas sobre a utilização do computador no ambiente escolar. Antes de pontuar cada uma dessas abordagens, é interessante saber que concepções teóricas as fundamentam. A abordagem instrucionista tem suas bases teóricas no behaviorismo de Skinner ou na chamada teoria comportamentalista. Já a abordagem construcionista se fundamenta nas ideias de grandes pensadores contemporâneos, aliando ainda conceitos da inteligência artificial. Aqui, vamos destacar principalmente a grande influência nessa abordagem do construtivismo de Jean Piaget. Mas o que discutem as concepções teóricas do behaviorismo e do construtivismo? Skinner foi um teórico behaviorista que dedicou-se à análise funcional do comportamento, buscando descrever e controlar fenômenos observáveis. Então, a aplicação do computador, a partir da sua teoria, ocorreu com a máquina de ensinar skinneriana, que empregava um conceito de instrução programada. Essa máquina permitia, então, que a criança desse uma única resposta para determinado estímulo. Na aula em PDF correspondente a essa unidade, indico um link para mais informações sobre essa máquina de ensinar. Já o teórico construtivista Jean Piaget dizia que o conhecimento é construído progressivamente, não é transmitido. Nesse ponto, o sujeito é entendido como um ser ativo. Então, a partir dessa concepção, a construção do conhecimento é resultado dessa interação ativa do sujeito com o meio, num processo que é permanente, evolutivo, resultando na formação das estruturas mentais. Novamente, na aula em PDF, eu indico um link para mais informações sobre essa teoria. Tendo compreendido os aspectos principais de cada uma dessas concepções, na abordagem instrucionista, o professor implementa no computador uma série de informações que devem apenas ser transmitidas ao aluno numa forma de ensino ainda tradicional. E desse modo, o que ocorre? A tarefa de administrar o processo de ensino acaba sendo executada pelo computador, não pelo professor. Geralmente, isso ocorre quando o professor utiliza um programa a ser executado pelo aluno na forma de um tutorial, de exercício e prática ou jogo. Assim, o foco está no computador e nos seus programas que busca ensinar esse aluno e não provocar conflitos cognitivos. Diferente do que acontece na abordagem construcionista, em que o aprendiz constrói por intermédio do computador o seu próprio conhecimento. Nessa abordagem, o aprendiz acaba construindo algo do seu interesse. Assim, se valoriza a construção de programas pelos alunos, tanto de forma individual como de forma cooperativa.
Nessa abordagem, o foco está, portanto, na criação, no desafio, na descoberta, no conflito de ideias dos alunos. Como exemplo de programa nessa linha de abordagem construcionista, nós temos a linguagem Logo, que foi uma grande realização em termos computacionais e pedagógicos na época, já que se deu atenção à criança e como ela se tornava uma pensadora, e o seu uso proporcionava uma grande interatividade do usuário e da máquina, através de uma tartaruga gráfica para responder aos comandos. Assim, a tartaruga podia ser movimentada na tela do computador através de comandos digitados como de riscar, apagar e pintar. Atualmente, as práticas pedagógicas de utilização dos computadores nas escolas oscilam nestes dois polos, ora sobre a abordagem instrucionista e ora sobre a abordagem construcionistas. Existem diversos aspectos que diferenciam essas abordagens. Eu também sugiro que vocês pesquisem essas diferenças, pois existem vários estudos que exploram a grande distinção entre essas duas abordagens. Mas aqui eu quero dar ênfase principalmente ao fato de que, na abordagem instrucionista, o computador é usado como uma máquina de ensinar, e na abordagem construcionista, o computador é uma máquina para ensinar. Ou seja, na abordagem construcionista, o aprendiz constrói o seu conhecimento usando o computador, e assim ele é convidado a descrever, a refletir, a depurar situações, problemas que não acontecem simplesmente se colocarmos o aluno em frente ao computador e para seguir determinadas instruções. Então, a abordagem construcionista, sem dúvida, requer uma nova postura do papel docente, exigindo um aprofundamento teórico do professor, que será mais explorado na videoaula 2, como já mencionei. Mas, diante do que foi discutido, é hora de retomar aquela pergunta inicial feita na abertura da nossa videoaula. Por que usar o computador na escola? Como sabemos, hoje, mais do que nunca, uma das tentativas de se repensar a educação está na utilização do computador como ferramenta pedagógica. Então, a resposta para essa pergunta pode estar primeiramente na ideia de que é necessário utilizar na escola uma ferramenta que facilite a expressão do raciocínio, da reflexão, da depuração de ideias, para identificar conceitos e estimular hipóteses sobre situações, problemas. Além disso, o seu uso na escola pode ser um catalisador de mudanças no campo educacional. Dessa forma, a escola passa a atuar mais numa perspectiva de construção do conhecimento do aluno. Mas como? Apoiando suas construções, o desenvolvimento de suas estruturas mentais, que estão aí em contínuo diálogo com a realidade. Mas para que isso se concretize, a interação aluno-computador precisa ser mediada por um profissional como o professor. É ele que vai explorar os potenciais pedagógicos com o uso de ferramentas como o computador. É essa a grande contribuição do professor no processo de inserção dos computadores nas escolas. Para encerrar essa videoaula, trago esse trecho dos parâmetros curriculares nacionais que expressam muito bem a grande importância do uso dos computadores na escola. O computador, em particular, permite novas formas de trabalho, possibilitando a criação de ambientes de aprendizagem em que os alunos possam pesquisar, fazer antecipações e simulações, confirmar ideias prévias, experimentar, criar soluções e construir novas formas de representação mental. Então, essa citação vai destacar bem como o computador ele vai interferir nas formas de trabalho do professor e que grandes potencialidades nós podemos ter com o seu uso para os alunos. Pronto! Agora você pode acessar e postar seus questionamentos no fórum de discussão da unidade 1, antes de responder à atividade online. Bons estudos, até mais!